Pô, eu lembro quando eu comecei a assistir Stock, era Ingo Hoffmann, Chico Serra. Caralho. É. Você tá bem até, viu, pela idade que você Quem mais, meu Deus do céu, que eu curti assistir daqueles pilotos? Pô, tem uma época que Ricardo Maurício ganhou o quê? 2, 3 títulos, não foi seguido? É, seguido, 3 vezes. Esse cara, eu peguei essa fase aí do Ricardinho Maurício, Daniel Serra ganhando, que é o filho do Chico Serra. É, Daniel Serra, tinha outro também que... Pô, Raul Boesel. Caralho, eu corri com o sobrinho dele aqui, né, o Pedro Boesel. Vamos lá? Vou mostrar. É isso aí mesmo, a estreia aqui no Bar Futebol Clube, que não é só futebol, é o Bar FC Racing que está começando aqui dentro da estrutura da 585, e vocês ouviram aí o barulho do motor, o ronco desse motor, é a gente que está chegando com muita informação, muito conteúdo e muita resenha sobre automobilismo, Fórmula 1, estoque, Indy e também informações para você motorista das mais diversas maneiras. Mas eu tô aqui no carona, vocês perceberam que o piloto é ele, Patrick Gonçalves, piloto de estoque, o maior campeão de Mini Cooper, da Fórmula Mini Cooper do mundo, da categoria Mini Cooper do mundo, e que agora está aqui com a gente para ser de fato o nosso piloto, sabe? Para poder mostrar para vocês aqui que essa mesa aqui não é só futebol não, gente, é de tudo, Patrick Gonçalves. Boa tarde, bom dia, boa noite, a depender da hora que a galera esteja assistindo. Que prazer estar aqui com você, viu, Patrick? Muito obrigado, o prazer é todo meu. A gente estava precisando disso já, né? Estava precisando disso há um tempo. Obrigado pelo convite. Para mim vai ser um prazer aqui pilotar pela Bar FC Racing. Essa escuderia que tá chegando aí agora, né? Exatamente, trazendo essas informações dos bastidores, informações das principais categorias do mundo, do Brasil. E vamos trocar essa ideia, acelerar, aperte seu cinto, traga a sua vestimenta de corrida, porque agora a gente vai falar além de futebol no UFC, aqui a gente fala especificamente de corrida, de carro, coisa que a gente gosta, né? Exatamente, pois é, e é o seguinte, viu? Vá deixando o seu like aí, vá se inscrevendo no canal do Bar Futebol Clube, porque o Bar FC Racing vai estar dentro dessa nossa plataforma. Então, meu irmão, bote seu capacete, porque lá vem pedrada pra valer, porque aqui vai ser muito conteúdo pra você, e pé embaixo, apertando o fundo nesse acelerador, Patrick, pra gente já começar falando de Fórmula 1. E a gente já estreia após uma grande corrida, né? A GP da Emília-Romagna, o GP de Imola, porque tem um cara, meu irmão, que ele pode não ter o melhor carro, mas ele é o melhor piloto ainda da Fórmula 1, tal do Max Verstappen, pilotando a RBR. Olha, eu vou te contar, não é só a minha opinião, também de outros pilotos. Eu estive conversando com o Márcio esses dias, ele acha o seguinte, ele nunca viu, depois do Senna, alguém fazer algo que o cara consegue fazer com um carro meia boca, conseguir resultados tão bons. Como é que você chama a Red Bull de meia boca, bicho? Porque é meia boca, o carro tá meia boca. A equipe, eu não sei o que você vê, o que parte se acompanha, né? Mas assim, ela sempre tá metida em problemas, em confusões. Não é o melhor carro da Fórmula 1 hoje, com certeza. Hoje é a McLaren. A McLaren tá com muito mais equilíbrio, tá com um carro mais, essa já vem se desenvolvendo há um bom tempo, investiu muito nesse carro desse ano. As outras equipes aí, ano que vem vai mudar muito o regulamento da Fórmula 1, então muita gente ficou com o orçamento dividido, a atenção dividida também. E acabou que a Red Bull se meteu em várias tretas aí, desde o começo do ano, com troca de piloto. Vem desde o final do ano passado com o Christian Horner, com aquela questão de assédio, né? Com aqueles problemas internos lá, e não pode falar, e chama a consultoria de fora, confusão. Então, com isso tudo, quem sabe se foi isso ou não, ela não conseguiu um carro esse ano com a supremacia que tinha antes. Mas o tal do Max Verstappen, que a galera grita a musiquinha dele, né? Do Max Verstappen. Foi direto, teve isso no pódio, rapaz. Rapaz, o cara é um monstro, é um monstro. Assim, tem gente que não gosta dele, às vezes ele é meio assim, o jeito de ser dele um pouco tosco demais, o cara é meio pra si demais e tal, mas ele é viciado nisso, o cara é bom e ele consegue pegar um carro que antigamente as diferenças eram maiores, né, dos carros entre si. Eu acho que assim, ninguém vai superar o Senna nesse sentido. Não dá nem para chegar perto, não sei nem se é uma boa falar sobre isso, mas assim, os carros tinham uma diferença muito grande e o Senna era o Senna, ele fazia diferença com qualquer carro, pegando a Toleman, ganhando corrida na chuva, depois com a McLaren também, na época que a Williams estava ali junto com, disputando o campeonato, ele chegava na McLaren e fazia o que fazia o parceiro de equipe dele lá atrás. E nessa época agora a gente volta com a coisa parecendo, né, com isso, né, algo parecido. Um Red Bull que não tem o melhor carro com a supremacia que tinha antes,
Nos treinos, lá em Imola mesmo, ele apanharam, mas fizeram um trabalho de recuperação, tentaram uma coisa, tentaram outra, tava lá em sexto, sétimo, oitavo, pum, mete aí um segundo tempo colado no Piastri, que é um assunto que a gente pode tocar também, mas ali colado, e chega na largada, o cara me mete uma ultrapassagem daquela. Tem muita gente que diz, Fórmula 1 é só carro, é só o carro que interfere, não é a qualidade do piloto. Nessa corrida, para quem tinha esse pensamento, talvez já tenha que refazer as suas ideias, né? Essa corrida mostra que a Fórmula 1 está viva, que toda aquela confusão que se fala na Netflix, dentro dos bastidores, realmente participa na vida real. Tem piloto que faz a diferença, tem piloto que é a mesma coisa e faz besteira e é trocado de imediato. Enfim, não é aquela monotonia que era um tempo atrás. As mudanças que foram feitas na Fórmula 1, depois que a Liberty Media assumiu, né, a empresa americana, o comando dos direitos de transmissão da Fórmula 1 e etc., mudou pelo avesso isso. Hoje o público é o maior da história praticamente, que pode se contar. Antigamente não tinha essa aferição de quantos tinha de público e tal, mas hoje você vê o GP do Brasil, em novembro não tem mais ingresso. É tudo vendido já. Então, 400, 500 mil pessoas por final de semana, né, nos autódromos, nos rodando, circuitos. então, assim, não é à toa, é uma combinação de fatores. Muita gente parou de acompanhar a Fórmula 1 há vários anos atrás, mas a nova geração está vindo com força, o público feminino participando cada vez mais, ficar sabendo das tretas, das confusões que estão rolando também, e que tanto a gente também gosta disso, e está se mostrando realmente algo bacana para se assistir. E se não só assistir a corrida, às vezes você não consegue assistir, mas você vê um comentário da gente aqui, você vê melhores momentos, tá por dentro do que tá rolando a cada corrida, faz toda a diferença aí para o público de maneira geral agora. A gente teve no GP da Emília-Romagna o Verstappen terminando em primeiro, com as outras duas McLaren, o Norris em segundo, o Piastri em terceiro, Lewis Hamilton, que conseguiu uma corrida de recuperação na quarta posição, Albon da Williams na quinta, o Leclerc na sexta posição, George Russell na sétima, o Carlos Sainz na oitava, o Isaac Hadjar, que a gente vai falar dele, na Racing Bulls na nona posição, e o Tsunoda, que bateu forte, largou dos boxes, chegou na décima posição, conseguiu somar um pontinho para a Red Bull. Depois veio Alonso, Hülkenberg, Gasly, o Liam Lawson, Lance Stroll, o Colapinto, que bateu também forte, a gente tem essa imagem do acidente aí também já separada para vocês, o Oliver Biermann na Haas, e é o nosso Gabriel Bortoleto na última posição daqueles que completaram a prova. Porque o Antonelli quebrou e o Esteban Ocon também teve problema, foram os dois que não terminaram. Antes da gente chegar em Bortoleto, falar da questão da Red Bull, já que foi o grande personagem, né, desse último GP, Patrick. Tsunoda fez uma grande corrida de recuperação. O que o Isaac Hadjar está fazendo na Racing Bulls é um absurdo. Primeiro ano dele na categoria, mais um desses rookies, né, desses estreantes que estão esse ano. Só que a Red Bull já trocou o Liam Lawson pelo Tsunoda. Vai trocar o Tsunoda pelo Isaac Hadjar? É isso que pode acontecer? Do jeito que a Red Bull é, e a gente sabe que ela não tem medo nesse sentido de fazer essas mudanças, os rumores são esses. Se o Tsunoda não marca esse pontinho, eu vou te dizer que passou Mônaco aí, ele já estava pendurado. Porque a ideia da Red Bull é essa, é testar os talentos na RB, na Racing irmã, Bulls, né? Na Racing Bulls, na equipe irmã, testa, vê como é que é o cara na prática e depois passa para a principal, que é onde tem todo o foco dela. E o Isaac Hadjar está mostrando realmente, desde o começo da temporada, uma vamos chamar, performance esperada realmente, né? E o Yuki entrou naquele momento onde ele, né, substituiu o Liam Lawson, mas ele já não vinha fazendo aquele mega trabalho na equipe irmã, né, na Racing Bulls. Ele vinha ali, tarará. O Hadjar tá mostrando para que veio, ficando na frente do Yuki em várias corridas e tá apertando a mente do cara. Então, sim, o japonês agora tá no momento de provar sua qualidade na pressão aí. Ele já não é um novato, já tem mais de 4 temporadas aí. Já tem algum tempo de Fórmula 1. Então tá na hora dele saber para que lado vai. Se vacilar, a Red Bull não vai ter medo nenhum, na minha opinião, eu acho, de trocar e jogar o Hadjar lá. Eu não sei como o Hadjar, se eu aceitaria nesse momento. Ele não precisa estar fazendo isso. Ele é o primeiro ano dele, ele está num processo de aprendizado. Aprendendo mais, é o primeiro ano dele, para no ano que vem, vamos ver o que vai acontecer, muita mudança vai ter. Ano que vem, zero game todo, muda tudo, né? É o carro que tem agora,
vai pro lixo praticamente e você começa um carro do zero. Então, as equipes vão ter muitas mudanças aí internas também. Então, no caso dele, eu ficaria esperando mais tranquilinho ali, mas enfim, vai fazer o quê? Tirar o pé? Agora, de todos os novatos esse ano, porque a gente tem Bortoleto, Kimi Antonelli, Isaac Adjá, Liam Lawson, o Oliver Bierman, olha, é uma categoria que tem 20 vagas. 5 novatos. 25% Rockies. dela, um quarto é de novatos. Quem é que está se destacando até aqui? Quem é o principal nome e quem seria a decepção? Olha, bota o Colapinto no meio também. Ah, né? porque chegou... ele já participou da outra, né? Mas ele já tem mais então tempo, vamos excluir né? ele né, nessa brincadeira aí. Eu acho que agora, até o momento, o Rajá está se destacando mais. Mais do que o Antonelli? O Antonelli, ele tá fazendo o mínimo que ele tinha que fazer, que ele tá na equipe top, velho. Então, assim, ele tem muita força da mídia, ele é novo, Sim. Foi o mais novo a conseguir um resultado, ele ultrapassou o Vettel nesse sentido, então tem muita coisa boa nesse sentido pra ele, né? Mas assim, ele tá com o carro na mão, que o Russell tá sempre na frente, entendeu? Então, ele assim, não tá conseguindo incomodar, né? ele não veio pra poder falar, o cara chegou pra chegar. Ele tá cumprindo o papel, tá andando muito bem, não tem a vaga dele a arriscar, como é que chama? Não tem ninguém querendo a vaga dele, tá de boa ali. Mas eu acho que o Rajá tem mostrado, compare ele com os outros, com o Liam Lawson, com outros que não tem um carro tão bom, um trabalho bacana e tem conseguido resultados. O Bortoleto, que na minha opinião é um dos melhores que estão ali como novatos também, não dá para se esperar muito mais dele. Até porque o carro que ele tá pilotando, meu amigo, que carroça, né? É um carro que você vê o Hülkenberg, que tem muita experiência, os testes são feitos primeiro com o carro dele, e depois são aplicados no Bortoleto. Ele tá ali pegando experiência, sofrendo, e o que ele falou na última corrida. Ali atrás, você perdeu uma posição ou duas, você tá em último. Então, assim, não dá para esperar que ele vá para frente no grid com aquele carro. Tem que lembrar a história daquele carro. E vamos lembrar que, pelo menos nessa corrida de Imola, pela segunda vez no ano, ele conseguiu chegar no Q2. Ele já conseguiu escapar daquele primeira eliminação do Qualify, né? Isso daí já mostra o que ele sabe fazer, que ele tem velocidade, que pode conseguir. A gente, como brasileiro, tem que dar essa força. Claro. Tem que dar para ele o apoio que, por exemplo, o Colapinto está recebendo da Argentina. Os caras são fãs demais. E isso daí dá uma força, que é o diferencial do Colapinto. Não sei se você já quer entrar nesse assunto dele, mas até no comentário aí de Imola, quando ele bateu... Vamos colocar o seguinte, vamos colocar a imagem do acidente do Colapinto, Matheus. Depois tem aí, eu mandei para você, inclusive a classificação dos pilotos tá aí pra gente poder passar também de como tá a classificação de momento, tá? Da Fórmula 1 após 7 corridas, né? A gente vai pra 8ª corrida agora, que é o GP de Mônaco, já nesse final de semana. Olha a porrada como ficou a Alpine pancada aí do Colapinto, do Franco Colapinto. Inclusive não foi argentino. O mesmo chassi que foi pra corrida, né? Porque na corrida anterior, o Jack Dohan deu uma pancada, teve que passar da versão 4 pro 3, chassi 3. Olha a torcedora argentina ali com a mão na cabeça, o desespero aí da galera da Alpine, e ele vinha em alta, né? Ele vinha em alta ali na curva. Ele vinha em alta, faz a primeira tangente numa boa, na segunda dava pra ver que ele ia sair, entendeu? Só que ele não tirou o pé. E ele arriscou. Nessa hora aí, Patrick, o que é que o piloto tem que fazer? Ele tem que seguir o instinto dele, não tem o que fazer, na verdade, né? Ele tinha que tomar a decisão aí, nesse momento ele podia tirar o pé e abortar a volta, ou ver se dava. Ele quis pagar pra ver. Ele pagou pra ver. E aí ele colocou os 4 pneus ali na zebra, perdeu a aderência e foi embora, né? Na hora que ele pega um pedaço da terra ali, ele bate na terra ali, perdeu, ele saiu fora totalmente, entendeu? Vira passageiro. Vira passageiro, não deu certo. Nesse momento, o comentarista da Band falou assim, trocaram um 6 por meia dúzia, tiraram o Jack Dohan, botaram agora o cara no lugar dele, trocou 6 por meia dúzia. Eu discordo dele, não acho que foi 6 por meia dúzia, não. Não que eu não acho que o Jack Dohan tem um talento. O cara é bom, pra estar ali o cara é bom. O pai dele foi campeão de moto velocidade vários anos. Como era o nome dele mesmo? Joe Dohan também. Eu vou buscar o nome dele aqui. Ele chegou na Fórmula 1, fez um bom trabalho, mas não fez nada demais, não marcou ponto e tal. Aí o Colapinto entra e é um cara que tem mais... Michael Dohan. Michael Dohan. Boa. O Colapinto, ele chega e entra pra arriscar. Eu acho que tem que ser assim. Aquele cara mais ou menos eu não gosto, entendeu? E o automobilismo não permite muitas vezes os erros, mas também não permite que o cara seja um mais ou menos o resto da vida. Ele tava no mais ou menos. E outro peso grande... ele tem 5 corridas, não é isso? O contrato dele é de 5 corridas, é isso? Rapaz, eu tô acompanhando o Briatore na rede social dele. O Coroa é uma figura, velho. O Flávio Briatore é uma figura. Sempre foi
Polêmico. Muito polêmico, né? Artistão também, né? Artista, fez aquele problema todo com o Piquet, na época lá que o Piquet corria na Fórmula 1 em 2008. Singapura Gate. Que mandou ele bater, e aí ele bateu, e aí o Massa agora tá Vai querendo... Brincando, isso foi em 2008. Imagine, filho. Tem 16 anos já. Ele era mais novinho na época, mas o cara tem essa é italianão, todo tarará, então se eu vindo agora, ele já tá todo assim, ó, eu pedi pro Colapinto fazer 3 coisas. Eu quero que ele acelere, que ele marque ponto, que ele não bate. Pronto, ele já bateu. Tem mais uma chance aí de... Bater, ele já bateu. Aí foram conversar com ele de novo, e aí agora, o que você acha, Colapinto e tal, com essa batida? Ele, veja bem, isso acontece e tal. O cara é verme, né? O cara é verme. O cara sabe que o Colapinto tá trazendo dinheiro e tá trazendo também muito fã, né? Ele lá agora na Itália, o absurdo, ele era era o Hamilton em primeiro lugar, a Ferrari com o Leclerc, com os tifosi da Itália. Sim, porque também não tem como ganhar, né? Na Itália, os pilotos da Ferrari esquecem. E depois que tá Alonso, essa galera, depois era o Colapinto, dos novatos, assim, disparados, né? E por que esse recall tão grande com ele? Acho que é o amor dos argentinos pro automobilismo, né? Porque, assim, tirando a nossa rixa do futebol com os argentinos, no automobilismo, eu diria que a Argentina é muito mais fanática por automobilismo, o esporte está muito mais difundido e divulgado na Argentina. Tem muito mais autódromos, muito mais categorias, muito mais pilotos. Eu já corri lá durante um ano, onde eu fui campeão da Mini lá também, e realmente a gente sente a força da torcida para tudo que mexe, que passa de 20 por hora. É impressionante. Qualquer tipo de categoria tem gente, tem carro, é uma loucura. Então acho que isso vem também acompanhando eles. E é a primeira vez, depois do Reutemann, que um argentino se destaca também, assim, na Fórmula 1. Então a galera veio com muita fome, né? Vem em peso. E tem argentino em todo lugar do mundo. Então os caras estão lá de Dubai, onde seja, até agora na Itália, colados, né? Tá faltando isso do povo brasileiro, então, com o Bortoleto? Por mais que o Colapinto esteja numa equipe bem melhor do que aqui o Bortoleto tá, porque a gente sabe que, poxa, a gente não vai acordar domingo pra ver o tema da vitória, não vai acordar pra poder ver ele no pódio, não vai ver ele brigando por ponto. Esse ano é pra poder ver ele aprendendo, né? E ninguém gosta de acompanhar a autoescola. Não é fácil, né? Ninguém gosta de acompanhar a autoescola, né? Na medida do possível, se a gente não sacanear ele, já é um bom apoio. Sim, então, assim, ainda mais pela cultura que a gente tem aqui, né? Exato, vi de Rubinho como é, e ele, assim, perfeito. Ele hoje já tá trabalhando isso daí, já trabalhou, já passou, ele é um cara hoje que não tem mais esse problema, ele leva isso muito mais na esportiva, até porque ele não fazia jus a isso, é um cara que anda muito, anda bem. Esse final de semana teve corrida da NASCAR Brasil, ele ganhou 2 etapas, inclusive. Na Stock Car já foi campeão, bicampeão, mostrou para que vem todas as categorias que ele participou. O cara tinha o Schumacher do lado dele, né, bicho? Então, assim, me perdoe quem não gosta do Rubinho. A gente vai continuar brincando. Tem um amigo meu até que me chama de Rubinho. Ei, Rubinho! Eu chegava atrasado na escola. Chega por último, você vira Rubinho. Virou piada pronta. Pois você atrasou, foi ultrapassado, chama de Meu Rubinho. maior medo quando eu tava na Stock correndo com o Rubinho era ficar atrás dele. Bom, aí a galera ia sacanear. Por sorte, eu dei sorte, foi o ano que ele começou na Stock, estava se adaptando também, e eu consegui ficar na frente dele algumas corridas, e aí, ufa, me safei desse bullying aí. Não precisou desse bullying. Vamos colocar aqui então, Matheusão, a classificação de momento, tá, da Fórmula 1, após 7 corridas, que a gente teve, inclusive, 4 vitórias de Piastri, 1 de Lando Norris e 2 agora de Max Verstappen, sendo que a gente já teve nessas 7 corridas aí, os pilotos da McLaren chegando no pódio em 6 delas. Então a McLaren está indo muito bem, obrigado até aqui na Fórmula 1, não à toa está liderando e com muita vantagem, né, a categoria dos construtores. Mas em termos de pilotos, Piastri é o primeiro com 146 pontos, Norris o segundo com 133, Verstappen agora deu uma aproximada com 124, Ivan Russell, Leclerc, Hamilton, Kimi Antonelli com 48 pontos, é muito ponto para um menino de 17 anos. 18 anos fez agora. Eu queria falar rapidinho de 2 assuntos, antes da gente mudar de assunto aqui no nosso FC Racing de estreia, Patrick. Fala da Williams e da Ferrari. Primeiro da Williams. A Williams sempre foi uma das escuderias mais tradicionais e agora tem 2 bons pilotos. Albon, que para mim é um bom piloto, precisou sair, amadurecer e voltar melhor do que ele já tinha demonstrado seu potencial. E pode passar aí, Matheusão, subir um pouquinho, porque a gente vai ver o nome do Carlos Sainz, que nesse momento está aqui na 11ª posição, com 11 pontos. Existe uma diferença muito grande em termos de produtividade, de eficiência do Sainz para o Albon. Mas vamos lá, o Sainz chegou agora. Chegou agora e veio para colaborar, né? O Albon já tem algum tempo de casa, já conhece o carro, enfim. O que imaginar para a Williams nesse cenário? Já dá para imaginar a Williams brigando
ali naquele início do pilotão de frente das equipes da Fórmula 1 hoje? Nessa corrida de Imola, eles tiveram a intervenção do safety car, teve um virtual e um real, então assim, isso mexeu bastante na estratégia da corrida, eles estavam aí focados com o terceiro lugar do álbum. Sim. O Carlos Sainz, ele vem para poder ajudar a equipe bastante. Ele, depois que entrou, trouxe mais experiência, segurança, disputa, etc. Acho que ele também tem uma boa participação nessa melhoria da Williams nesse momento, além do trabalho que ela vem fazendo antes. Então ela já começa a despontar no cenário, desde a última corrida já, bastante aí colada na Ferrari, como, né, aí ameaçando os pódios, aí de pegar um pódio ou outro. Então ela volta no cenário, depois de muitos anos, e eu acredito que ela pode sim brigar pelo pelotão intermediário para frente, ainda mais se a Ferrari continuar vacilando, né, bicho? Porque ela sempre faz uma cagada no boxe, é impressionante. Não, ou então no qualifying, porque aí falando agora da Ferrari, velho, Hamilton e Leclerc ficaram no Q2, no primeiro grande prêmio na Itália desse ano. E a frustração foi grande, mas não à toa eles conseguiram dar recuperada, Hamilton quase bateu o pódio, só que parece que o clima lá não tá 100% não, né? O clima não tá 100% na Ferrari, tá totalmente diferente do que a gente vê nas entrevistas, né? Você vê lá o Vasseur, que é o chefe de equipe, aquele francês lá, perguntaram para ele como é que foi essa corrida, ele, não, foi ótimo, conseguiu melhorar muito, realmente não tinha como, né? A Ferrari ficar em 12º, 11º na Itália, dentro de casa, que por sinal, parênteses, eu acho que não vai ser tão cedo que vai voltar, né? Imola sai do calendário da Fórmula 1, não sei quando volta, por causa da questão do circuito, que é muito estreito, vamos torcer para que volte. No ano passado não teve, por conta de uma enchente, né? Inclusive, o GP do ano passado foi cancelado. Com tantas etapas aí, eu não sei exatamente qual que vai substituir, mas enfim. Daqui a pouco os americanos botam mais uma por lá. Tem muita gente, não duvido, ainda tem 3 já nos Estados Unidos. Então, assim, a Ferrari está num momento complicado. E entre os dois pilotos também, não tá essas Coca-Cola toda, não. Na última corrida teve uma questão de quem vai ficar na frente, quem não vai, e por quem culpa vai da Ferrari, né? Porque a gente vê agora os rádios, tá? Mas a gente não vê ao vivo, quer dizer, o piloto não vê ao vivo. Um piloto não escuta tudo que está rolando, o piloto só escuta o engenheiro. Então o piloto fala para o engenheiro dele, e aí, vai manter a posição ou vai deixar passar para poder tentar pegar o primeiro lugar, pegar um pódio? Aí os engenheiros se falam entre si e o outro engenheiro fala com o piloto, ok, pode dar a posição ou não. É um telefone sem fio a 300 por hora. Esse telefone sem fio que rola, às vezes o timing. O cara tá na pista, e aí, deixa eu passar, não deixa, faz como? Na última corrida quase deu problema por causa disso, porque eles combinaram, então, e aí, vai deixar eu passar? Não vai. O engenheiro permitiu, o Hamilton passou para frente, o momento dele não estava legal naquela hora antes, ele passou o Leclerc, não conseguiu andar para frente, e o Leclerc falou, e aí? Vai ficar por aí? Vamos mudar? Como é? E aí o Hamilton tomou a decisão de deixar o Leclerc passar, sem o engenheiro dele falar alguma coisa, mas na verdade o outro já tinha combinado, ou seja, o telefone sem fio travou essa comunicação. Isso daí vem esse climinha aí. Na hora que os dois se pegarem, se não tiver muito entrosamento aí entre os dois, pode dar problema. É porque o Hamilton tem muita experiência. Se o Fred Vasseur não equilibrar e não aparar as arestas entre os dois aí, vai ser complicado. Porque o Leclerc, ele chegou a assinar o maior contrato da Fórmula 1. Foram 5 anos aí, né, na Ferrari. Aí vem Hamilton, multicampeão, maior campeão, contrato também longo, muito dinheiro na mesa, com o peso de ser Lewis Hamilton. Então o Leclerc não pode simplesmente dizer, eu sou o número 1 da Ferrari. Calma, garoto, você não ganhou nada ainda, do outro lado tem um monstro do teu lado e que a Ferrari fez um baita de investimento. Então é uma briga de ego gigantesca para o Vasseur resolver. É muito ego, tem que alguém tomar a liderança para poder, assim, é difícil. Imagina, eu sei como seria no futebol, mas se ela pegar 2 ídolos aí, o técnico tem que ser bom para chegar e botar cada um no seu lugar. De elenco. São jogadores caros ali que estão na Ferrari. E haja dinheiro. Haja dinheiro para 2. Dinheiro para 2. Tanto é que depois da corrida foi em San Marino, né? Então tem uma curiosidade até. Muitos pilotos foram de carro para lá. Aí o Hamilton chegou no puro sangue azul. Top. O Leclerc com a Ferrari que ele ganhou agora há pouco. A galera veio desfilando aí com os carranços aí pra. Imagina, velho, os caras são pilotos da Ferrari, ainda ganha carro da Ferrari pra poder desfilar. Não é uma vida ruim não, né, Patrick, desses caras? Rapaz, não dá pra reclamar não, bicho. Mas olha, vamos só terminar aqui a classificação da Fórmula 1 e também depois, Matheusão, passar só clicando no botãozinho que tem do lado de pilotos para construtores, porque em termos de construtores, meu amigo, aí não tem pra ninguém, a McLaren tá muito na frente, são 12 pódios até aqui. 12 pódios. E todo mundo no começo do ano achou que o Norris ia chegando, ganhando campeonato, surpresa, e vem o Piastri, placa aí 3 vitórias na sequência. Dessa vez, assim, por pouco ele não ficou na frente do Norris.
Ó, só quem não pontuou até agora foi Fernando Alonso. Ó, imagina, o Lance Stroll tá na frente do Fernando Alonso esse ano na Aston Martin. O Liam Lawson, o Jack Durham, que não tá com um assento garantido agora, né? Não tá correndo. O Bortoleto, que ainda não pontuou. E o Colapinto, que entrou justamente no lugar do australiano. Tá atrás do Bortoleto, hein? Lá ele. É, lá elíssimo, inclusive. Que nome miserável. Mas olha, vamos passar para a parte dos construtores aqui, ó, Mateusão. McLaren, 279 pontos, 5 vitórias em 7 corridas, 12 pódios, né, 6 para cada piloto. A Mercedes, 147 pontos, mas 100 vitórias até aqui, mostrando um bom equilíbrio, né, de George Russell e do Kimi Antonelli. A Red Bull com 2 vitórias, evidentemente, de Max Verstappen com 131 pontos. Depois vem a Ferrari. Olha aí a Williams, por isso que eu fiz aquela pergunta, porque ela já está se colocando ali como a melhor das intermediárias. Ela somou mais pontos do que nas últimas, sei lá, 10 temporadas dela. Só até agora. É, e ainda tem muita corrida, muita temporada pela frente. A Haas com 20 pontos, a Aston Martin com 14. Todos os pontos do dono, do filho do dono. Né, o Alonso não pontuou ainda. A Racing Bulls com 10, a Alpine com 7. E a Kick Sauber com 6 pontos. Também todos os pontos aí do Hülkenberg, uma vez que o Bortoleto não pontuou. Vamos falar então, agora, sabe de quê, gente? Vamos falar de Stock Car, porque Stock Car já começou. E esse ano tem uma grande novidade que a carroceria mudou. Exatamente. Não é mais sedã, todo mudou, na verdade. SUV, né? Assim como a Fórmula 1 vai mudar ano que vem, totalmente de carro, a Stock fez esse movimento agora. Em 2025 ela começou com um carro totalmente novo. Mudou a parte de chassi, mudou o motor, mudou a parte eletrônica do carro, mudou tudo, né? Um carro realmente novo. Logo na primeira etapa a gente viu também aí os pilotos com mais experiência tendo boas colocações, o Kodaí, que estava apagado na temporada passada, aparecendo, o Cacá Bueno também andando bem, o Rubinho também se adaptando bem com o carro, como não podia ser diferente. E esse ano, visualmente falando, o que mais mudou foi que agora a carroceria, ela é de uma SUV. Aqui, ó. Você pode ver que o carro... Você chama de SUV, mas me desculpe você que tá aqui com a gente. Tá parecendo uma perua. Que carro é esse aí? Vai, que carro? Tá parecendo uma perua, pô. Não é SUV, tá parecendo uma perua. Né? Os caras estão correndo com carro de soccer mom. Na verdade... De mãe que leva os filhos pra jogar bola. Olha, esse aqui é o Corolla Cross, tá? Apresento pra vocês. Se você tá dizendo, eu juro que eu vou acreditar. Mas que não tá aparecendo, não tá não. Você consegue perceber que é um Corolla Cross pela frente, pelo fundo, pelos detalhezinhos do carro que são iguais, a parte frontal e tal do a farol, roda que é redonda, etc. Né? Pois é, porque... O branco do olho do piloto. O branco do olho é a roda que é redonda. Esse aqui é você tá vendo o azul aí, é o Tracker. Né? Eu queria ter um Tracker desse aí, imagine. Avionado esse aí. Aí o Eclipse. O Eclipse ok, tá bacana. O Eclipse tá bonito. E o Corolla na frente dele parece, vai. A frentezinha aparece. Agora, essas asas traseiras agora tem DRS, elas abrem e fecham. Mesmo conceito da Fórmula 1. Mesmo conceito da Fórmula 1 para facilitar a ultrapassagem. É um carro muito mais aerodinâmico. É um carro que traz motor turbo agora. A volta do motor turbo que era inspirado antes, agora é um turbo. Então os pilotos vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Um carro mais rápido que o carro anterior. Ele tem velocidades aí superiores, então está ganhando em alguns segundos já do carro anterior e está prometendo aí principalmente um show de telemetria, a parte eletrônica do carro, porque agora você pode acompanhar, todos os carros têm câmera, você escolhe qual câmera você quer ver no aplicativo, você quer estar dentro de um carro, assim, igual a Fórmula 1. Sim. Então essa nova fase aí tá forte aí, e essa mudança para SUV, para SUV, que é uma mudança, eu acho que mais comercial, né? Não muda o fato de você estar numa Tracker, no Eclipse Cross, no Toyota Cross, para a aerodinâmica do carro não muda nada, não é isso? Foi feita a equiparação das carrocerias, né? Para poder ela ficar igual o carro de rua, na parte estética, visual pelo menos, mas passaram no túnel de vento para poder os pilotos que têm marcas diferentes não terem vantagem em função disso. A ideia é que seja equalizado o máximo possível. Os motores são iguais, os chassis são os mesmos, os câmbios, toda a parte mecânica dos carros são idênticas. O que muda é a forma de preparar e a experiência da equipe faz a diferença, a experiência do piloto faz a diferença. Você vê na primeira etapa quem ganhou os 2 carros foi o Meinha, que é um dos caras que tem equipe há mais tempo, que era a equipe do Ricardo Maurício e do Daniel Serra no passado, a Eurofarma, e agora está com o Felipe Fraga, que está aí junto com a equipe dele fazendo um trabalho que ele já vinha fazendo bem antes, né? Ele correu internacionalmente e está mandando super bem. Bom, a gente já teve a primeira prova da Stock nesse final de semana, foi no primeiro final de semana de maio, não é isso? Foi a primeira etapa. Serão quantas corridas esse ano?
São 12 etapas. 12 etapas, né? E o próximo é justamente no dia 25 de maio, em Cascavel. O bicho vai pegar esse final de semana de 25 de maio aí, porque você tem Stock Car, no Brasil tem Stock Car, tem outras categorias também, mas você tem aí a Fórmula Indy com as 500 milhas de Indianápolis e a Fórmula 1 em Mônaco também, que vai misturar tudo de novo, né? Vai saber o que vai acontecer. Então vai ser um final de semana recheado. Stock Car em Cascavel, GP de Mônaco, com tudo que pode acontecer nessa etapa, não só na corrida em si, mas nessa dança das cadeiras. Será que o Isaac Hadjar sai? Será que o Yuki Tsunoda continua? A pressão em cima do Colapinto depois de ter batido na primeira corrida dele nesse retorno à Fórmula 1. Mas além de Stock Car, além de Fórmula 1, ainda tem Indy. Indy, que esse final de semana que passou, quer dizer, já temos o resultado da pole e foi surpreendente, né? Pela primeira vez, há quase 50 anos, um novato faz a pole da Indy 500 milhas. Isso é um fato que deixou todo mundo de cabelo em pé. Não só ele é novato, como a equipe dele é novata também. E foi a primeira vez que a equipe vai andar no oval na Fórmula Indy. Ela vinha de Fórmula 2, Fórmula 3, foi a equipe que revelou o Kimi Antonelli. Os caras têm experiência de corrida. Ela começou na Fórmula 3, Fórmula 2, depois foi estendendo sua participação em outras categorias, mas agora chega na Fórmula Indy e emplaca uma pole na 500 milhas, que é praticamente o mês inteiro que rola de competição lá, né? Você tem várias opções, o pessoal fica doido lá. Você tem dia de classificação dos 12 primeiros, depois dentro dos 12 primeiros saem os 6 melhores, dentro dos 6 melhores se define a pole e também se define o último do grid, quem vai ficar de fora, o Bump Day. Então são 33 carros, tinham mais de 33 inscritos. Então os últimos 3 ou 4 disputam quem vai sair. O americano sabe fazer entretenimento, pegar o esporte como entretenimento, né? Até o cara que fica por último tem uma espécie de um campeonatinho interno ali para poder ficar fora nesse regulamento da Indy. E aí a galera faz a pressão, né? Bota a câmera filmando a cara do cara que tá perdendo e a mulher dele do lado, e o pai e a mãe, a família aí toda lá. Aí o chefe de equipe... Aí mostra do cara que sobrou, beleza, 10 segundos, depois o cara chorando lá, perdi, que não correu. Fora. Você acha isso bacana de ter mais pilotos do que vaga na corrida, pra já ter essa emoção no quali? Eu acho assim, que é bacana ter mais pilotos do que o grid, porque mostra que a categoria Você tem que se classificar pra poder correr. Não é pra qualquer um, então elimina quem não tem... vamos chamar aqui, não alcança aquela performance. Mas nem sempre é porque ele é ruim que ele não alcançou aquela performance. Sim, então, claro. Quase que ia ficar de fora o Brian Herta, que... É um grande nome da Indy, né? Que é um grande nome da Indy e que ia ficar de fora. O Alonso ficou de fora já, nesse Bump Day. O Alonso, quando foi tentar, ele queria conquistar os 3 Triple Crown do automobilismo, que era conquistar um campeonato de Fórmula 1, a 24 horas de Le Mans e as 500 milhas de Indianápolis, entendeu? Então, ele tentou e não conseguiu. A gente tem a foto aí do Rafael Schwartzman, né? Esse novato que conseguiu essa pole... Nunca ouvi falar na vida, você acredita? Da 500... Bom, agora você tá sabendo, né? Das 500 milhas de Anápolis. Vamos colocar a foto dele aí para que quem não conhece, assim como eu não conhecia, Patrick não conhecia, você provavelmente não conhecia, tá aí ele no carro dele, que por sinal o carro da Indy é uma espécie de carro de controle remoto com aquela telinha aqui na frente para poder proteger, né? É um Halo... completo, né? Na época que a Fórmula 1 introduziu o Halo no contexto deles de segurança, a Indy também buscou suas alternativas, né? Aí, ao invés de fazer com a proteção sem o vidro, eles colocaram essa proteção, que também tem uma... Se for reparar, ele tem também um ralo no meio, ele tem uma... Sim, ele tem uma haste aqui no meio. Mas, como tem muitas velocidades, o Fórmula Indy, especialmente nesses circuitos ovais, chega a mais velocidade do que a Fórmula 1. Fórmula 1, 330, 340 Você imagina que na Fórmula 1 o capacete do Leclerc quase saiu numa tomada de tempo também, num treino livre, por causa da turbulência que tem ali no carro, que gera uma força que pode até tirar o capacete do cara. Então, na Fórmula Indy, isso aí era ainda mais complicado. Com essa solução de segurança, eles acabaram matando 2 problemas numa pedrada só. Então eles melhoraram um pouquinho a aerodinâmica, em cima do piloto aí também menos pressão, e mantiveram a segurança. Agora ele fica parecendo realmente uma nave, meio que fechado assim e tal, mas para esse circuito ele tem uma mudança também da parte da asa traseira, normalmente ela é mais alta, ela tá baixinha. Agora tá um pouco mais baixa, né? E a parte dianteira também tem menos força aerodinâmica para baixo, para ele conseguir pegar mais e chegar a quase 400 por hora aí.
É uma loucura. E para quem acha que circuito oval é só ficar girando o volante assim, a força que é, a força G, ele empurrando para fora e você tendo que ter braço, ao mesmo tempo tendo que pisar fundo para manter a linha, não é fácil. Não é uma coisa louca. E o Elinho agora vai tentar pela quinta vez, vai tentar pela quinta vez não, ele vai tentar conquistar o 5º título. Né? Ele que já foi campeão 4 vezes dessa corrida. A Indy 500 milhas é algo diferenciado das outras etapas, é algo que é diferente, todo mundo olha para lá. A premiação é milionária, era $1 milhão há muito tempo atrás. Eles agora, depende, né, da quantidade de patrocínio, etc., pode chegar a muito dinheiro. Depois pesquisa para a gente dizer que acho que a corrida que tem uma maior premiação, e não é só o primeiro que ganha. O cara fica bem de vida depois que ganha uma etapa apenas. E o Elinho está tentando ganhar pela 5ª vez, e esse ano eu diria que ele tem até mais chances do que o ano passado. Ele tem minha idade, a gente já correu junto de kart e tudo mais. Mas o que muda? Esse ano ainda introduziu os motores híbridos também. Assim como a Fórmula 1 tem motores híbridos também, a Indy agora introduz o híbrido na categoria. E isso traz o quê? Uma diferença de peso no carro, a distribuição de peso muda um pouco, porque você tem um motor a mais, você tem um equipamento a mais no carro, né, um sistema diferenciado ali. E a forma de utilizar também aquela potência, né, no volante, e de saber quando é que você pode estar usando aquela potência extra do carro para andar. Só para poder deixar claro para você que está aqui com a gente, o Hélio Castro Neves ao lado do AJ Foyt, do Al Unser e do Rick Mears são os maiores vencedores das 500 milhas de Indianápolis. Cada um tem 4 títulos e o Elinho, caso ganhe, seria o único com 5. Com 5, né? Seria o único pentacampeão. Assim, absurdo para o automobilismo brasileiro. Esses caras aí que ele tá falando de nome são lendários e são caras, tipo assim, pegada Fittipaldi, Senna no automobilismo americano, né? E pro Elinho, imagine pro Brasil como é que não seria ver ele escalando de novo ali aquelas telas ali como o Spider, circuito, etc, né? E tal. Ele que já ganhou as 24 horas de Le Mans, já foi campeão, enfim, de várias categorias que ele participou. E a gente espera aí que com essa questão do híbrido, ele consiga usar a experiência dele para durante a corrida tentar emplacar. Vamos acompanhar aí. Eu não vou conseguir ver todas as voltas, mas não tem como. Ninguém vê. Mas a gente faz ali na brincadeira, na conversa, vai fazendo uma coisa ou outra e acompanhando a corrida. E as últimas voltas a gente fica colado. Galera, só para vocês entenderem, no nosso Bar FC Racing, que vai ao ar um programa semanal aqui no nosso Bar Futebol Clube, que não é só futebol, é automobilismo também. A gente vai falar de Fórmula 1, vai trazer curiosidades do automobilismo mundial, vamos falar de Stock Car também. Mas a gente sempre termina o programa com um assunto do nosso cotidiano. Para você que é motorista, para você que de repente tem alguma dúvida mecânica, para você que tem alguma dúvida com relação a carro, sabe o que você vai fazer? Nos comentários aqui, você assistindo o nosso programa, coloque aí uma dúvida que você tem, um assunto pertinente, para que eu e Patrick possamos trazer no nosso próximo programa. Porque nesse programa de estreia, a gente vai falar sobre justamente o que você estava trazendo aqui, carros híbridos, que estão virando uma febre, tem muita gente curiosa. O que é, primeiro, motor híbrido, tá? Porque tem muita gente que acha que tem que abastecer o carro só com eletricidade, tem gente que tem que abastecer só com gasolina, como é que mistura os dois, enfim. Dizer tecnicamente pra gente, Patrick, o que é isso, os prós e contras, se vale a pena, o custo-benefício desse tipo de carro que estão cada vez mais presentes aqui no mercado brasileiro. Pronto, tanto o híbrido quanto o elétrico vieram para ficar. Eu acho que para esclarecimento é bom a gente trocar no assunto do elétrico, do híbrido, e te dizer quais são os tipos que existem, né? Você tem um carro 100% elétrico, que o nome já disse. Depois você tem o híbrido leve. O híbrido leve, ele é um equipamento que não tem tomada para carregar. Ele mesmo regenera a sua energia. Você tem o híbrido plug-in, que é o híbrido onde você carrega a bateria do carro plug-in, entendeu? Então, assim, separando dessa maneira, primeiro você tem que saber qual o híbrido que se encaixa na sua realidade, ou qual o nível de eletrificação do carro que se encaixa na sua realidade. A gente pode falar disso em outro programa, falar do elétrico. Como a gente está falando do híbrido hoje, eu acho que eu compararia o híbrido com a combustão. Sim. Para você decidir se você quer partir para um carro híbrido, quais são as suas vantagens e desvantagens, ou se é melhor para você ficar no carro a combustão. E o híbrido, ele tem combustão, tá? Então, assim, eu acho que os lados positivos do híbrido, que você vai levar em consideração, tanto o leve, que não tem plug-in, quanto o plug-in, são o consumo de energia, de combustível, que diminui, você aumenta a sua autonomia. Você tem mais um motor ali que vai te ajudar na performance também, não é só na economia, então você tem mais cavalos naquele momento, na hora que você combina os dois motores, né?
e também a comodidade. Se você tem um híbrido plug-in, que você pode, em certos momentos, né, com a quilometragem menor, assim, né, depende do modelo e tal, você ter como se tivesse um carro elétrico na sua garagem. Então você só economiza combustível, você economiza tempo e enfim. Agora, o outro lado do híbrido que a gente tem que analisar é o seguinte: ele tem combustível, então você não pode estar com um híbrido e não usar a gasolina dele. Você tem que estar renovando aquela gasolina de 3 em 3 meses, está botando gasolina, então você já tem que fazer esse cálculo aí para você não ficar na mão um carro com a gasolina velha, estragar o motor e tal. O outro lado negativo, outro ponto que o híbrido também não é vantajoso é que ele combina as duas tecnologias, né? Então você não tem só a vantagem do carro elétrico, que tem uma redução aí de custo de manutenção, no momento que ele regenera, ele freia e economiza pastilha e tudo mais. Então o híbrido, ele traz a combinação dos dois. Então assim, tem que ter mais conhecimento técnico do que a combustão para poder se resolver. E pode ser mais caro para consertar também, entendeu? Você está embarcando ali as duas tecnologias no seu carro. Você tem que pensar nisso na hora de escolher o carro. E também o peso, porque você tem bateria, tem outro motor, então em relação ao combustão, ele é um carro que traz mais peso também. Então assim, acho que você tem que colocar muitos fatores, né, na mesa para você decidir um híbrido, mas é uma realidade que já veio para ficar. E assim, no meu modo de pensar, quem não quer se preocupar com carregar o carro, o híbrido leve é também uma solução. Sim. Você tem o Corolla Cross, que ele se carrega sem você botar na tomada. Tem carros da Ford, todas as marcas, praticamente todas têm. E os conceitos são parecidos, né? Entre uma marca e outra, do que é o carro híbrido. Os conceitos são os mesmos, agora você tem algumas pegadinhas, né? Você tem marcas que aí depois a gente pode entrar em detalhes. Sim. E tudo mais, que aí vai depender da sua pergunta, da sua dúvida. Coloca aí nos comentários pra gente qual carro que você gosta, o que você gostaria de ter, qual é a dúvida que você quer que a gente tire. Por quê? Tem marcas que usam os dois motores combinados, tem marcas que usam o motor a combustão para carregar o motor elétrico e só o motor elétrico é que faz a força. E qual que é a diferença disso? A marca que combina os dois, você tem que estar sempre com o seu carro carregado. Então, se ele tem uma autonomia de 70 km, você pega uma estrada, que é a vantagem do híbrido é que você tem o posto para abastecer se precisar. Claro. Você pega uma estrada e sua parte elétrica acaba a energia, você fica com o carro pesado, consumindo mais do que se ele tivesse só a combustão. Só a combustão. E não tem a vantagem de ter o motor elétrico te carregando. Então você tem que estar atento a muitas coisas. Não é tão simples assim quando você tem um carro elétrico plug-in. E nessas marcas que fazem vamos chamar assim, que a força do motor vem da combinação dos dois e não somente de um dos dois, né? Aí você tem suas particularidades. A Honda tem a opção que ela só carrega a combustão. Tem outra que é ao contrário. Então, assim, tem uma diversidade de assuntos. Você merecia, tipo, 1 hora de conversa. É bom a gente selecionar a dúvida específica que você pode ter. A gente vai matando a cada programa e vai evoluindo, porque não vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. E vai ser, geralmente, e cada carro, claro, é para servir a cada tipo de motorista, a cada fazeres ali, a fazer do dia, enfim. Não tem como você dizer, não serve para você, serve para você. Depende do que você quer do carro para o seu dia a dia, né? Exato. E o híbrido está presente no automobilismo. Você vê aí que na Fórmula 1 tem híbrido. Você tem a Fórmula E, que é a Fórmula 1 elétrica, né? Mas são concorrentes, você sabia disso? A Fórmula E é concorrente da Fórmula 1. Por quê? Eles não são amigos, não. Eles são filiados à mesma, né? A FIA é a que faz a regulamentação. Perfeito. Mas o dono da Fórmula E, ele chegou e fez uma sacada que é o seguinte: eu quero por 30 anos a exclusividade de motor elétrico. Eu acho que daqui a 30 anos a corrida vai ser 100% elétrico para todo mundo, porque eu posso correr na cidade, porque o carro chega a velocidades mais rapidamente, tração e tal. Então eu quero 30 anos de exclusividade. A Fórmula 1 tem aumentado a sua participação de eletrificação no carro, porque a performance é imediata. A energia, é automático. A transferência de força é praticamente na mesma hora. Então, mas ela nunca pode chegar a 100% de ser elétrica. Porque existe o contrato com a Fórmula E. Porque o contrato com a Fórmula E proíbe isso. Então, assim, ele está na aposta de que a Fórmula 1 quer se eletrificar. Esse ano aumentou mais a participação dos motores elétricos. E ele está esperando que essa virada aí ele ganhe com isso, porque aí a galera vai... A Fórmula 1 tem 99%, por que eu não vou ver a Fórmula E? Então, que tem bons pilotos e tal. Vamos ver que essa pegadinha se vai dar certo ou não. Já serve de assunto
pro nosso segundo episódio Com do certeza. BFC Racing. Patrick, meu irmão, tá só começando. A gente já começou com o pé na tábua aqui no nosso primeiro episódio do BFC Racing. Na semana que vem a gente se encontra. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário com as suas dúvidas pra virar pauta aqui, porque assim como você do outro lado, eu tô só de carona. Quem dirige aqui, quem pilota é ele. Good job, good job. Good job, mate. Good job, mate. Valeu, galera. Até a próxima.